CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré conosco nesta manhã, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Nosso assunto hoje é o iPhone 12, Gilberto. Exatamente. Ontem a Apple anunciou num evento online a nova geração de seus celulares, agora com 4 modelos, o iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Né? O anúncio acontece com um mês de atraso devido à pandemia do Covid-19, mas aí, agora para a legião de fãs, a Apple finalmente anunciou aí seus aparelhos e infelizmente ainda não temos preço no Brasil. Então os preços que a gente tem são preços que vão ser praticados nos Estados Unidos, né, para isso. Né? E, como sempre, a polêmica está estabelecida, porque, pela primeira vez, os aparelhos da iPhone, da Apple, não virão com carregador de parede e fone de ouvido na caixa. Ih, então, rapaz. vai vir só os aparelhos, né? Mas é compatível, disso, com os outros que a pessoa já tem? Exatamente. Essa foi exatamente a desculpa ou a questão que a Apple divulgou, que muitos clientes já possuem os carregadores em casa. Quem não tiver o acessório pode comprar de forma separada no Brasil, custa a bagatela de R$220 na loja oficial, né, o carregador. E o fone de ouvido mais R$220. Né? Pois é, se a gente leva em consideração que o carregador custa 200, o fone custa 200, a gente já fica imaginando o valor de um aparelho, né? Exatamente. Bom, o resultado disso tudo é que a internet foi inundada entre ontem e hoje por memes dessa atitude, falando inclusive do iPhone 13, que viria numa caixa só com carregador e iPhone. Né? Então, uma brincadeira, obviamente, que os internautas fizeram, né? Do iPhone 12, agora o iPhone 13 viria só o carregador e os fones de ouvido. Mas, né, vamos lá, falar um pouco dos aparelhos que foram lançados. A Apple ainda mantém, né, nesse caso, a entrada Lightning, então nada de USB-C, né, como os outros todos celulares que tem pelo mercado, continua com a interface proprietária da Apple, né, que basicamente só a Apple que usa. E o suporte, a novidade é que todos os aparelhos do iPhone, né, iPhone 12, vêm com suporte à tecnologia 5G já. Né? Isso é legal, uma boa novidade, que inclusive a novidade para os brasileiros é que o 5G dos aparelhos do iPhone vai funcionar nas redes de 5G brasileiras, quando elas estiverem disponíveis aqui. Então, não tem aquele negócio de comprar um 4G que não funciona lá fora, funciona fora, não funciona aqui. Agora não, no caso do 5G, os 5G dos iPhones 12 vão funcionar também aqui nas redes 5G do Brasil. Outra novidade interessante é que as telas dos aparelhos vêm com uma nova tecnologia que a Apple denominou Ceramic Shield, que promete ser mais durável, mais resistente a impactos, né, para isso. Segundo a Apple, ela tem uma durabilidade de 4 vezes mais resistências a quedas do que as telas convencionais que tinha até agora, né, nesse caso. O que ficou de fora do lançamento é aquela velocidade de refresh das telas que os outros aparelhos do mercado, principalmente os top de linhas, todos têm 120 Hz ou 90 Hz, e os iPhones não vieram com essa situação, com esse tipo de característica nas telas, né, para isso. Então isso ficou de fora na situação. Então, basicamente, o iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. A diferença deles basicamente estão em relação às telas, né? O menorzinho tem 5.4 polegadas, o 12 Pro tem 6.1 e os 12 Pro Max é o maior celular que a Apple já fez até agora, com 6.7 polegadas de tamanho da tela, né? Tem uma tela bastante grande, né, para isso. A maioria deles vem com capacidades de 64 até 512 GB, e os preços do mais baratinho nos Estados Unidos, né, que é o iPhone 12 mini, está custando $729, e o mais caro, né, $1.099. Os preços, mais uma vez, aqui no Brasil ainda não foram divulgados nesse caso, né, nessa situação. Né. Bom, os aparelhos têm câmeras, né, principalmente os top de linha, tem câmeras com três lentes, né, 3 câmeras, na verdade, na parte traseira. E uma novidade bastante interessante para os iPhones 12, 12 Pro e 12 Pro Max é que eles vêm com um sensor chamado de LiDAR, né, que é um sensor que é da mesma tecnologia dos sensores que usam em carros autônomos. Esses sensores eles conseguem mapear, né, um local, né, uma sala, um quarto em 3D.
Isso vai facilitar mais à frente tanto a questão de foco, né, das fotografias, como também a questão de realidade aumentada, né, usando o celular para fazer realidade aumentada. Isso também vai facilitar, vai ser um up nessa situação. Então é uma novidade interessante também do lançamento dos celulares da Apple, né, nesse caso. Bom, além dos celulares, a Apple também divulgou ontem um novo alto-falante inteligente, né? Uma versão nova do HomePod, né? Que tem diferente do visual que já tinha sido lançado em 2017, o HomePod agora é um design mais arredondado e bem menor do que a versão de 2017, né? Concorrendo diretamente com o Echo Dot e o Google Nest Mini, que são os dois assistentes pessoais também bem pequenininhos. O HomePod permite localizar e se comunicar com os outros dispositivos da Apple, como iPhone, né, e outros aparelhos dessa natureza, e também a ideia da Apple é que ele seja o centro, né, da parte do HomeKit, que é o sistema de casa conectada da Apple, nesse caso aqui, né? E ele vai ser, obviamente, comandado pelo assistente de voz Siri, né, que é o assistente de voz da Apple, nesse caso aqui. Segundo a Apple, ele vai conseguir identificar quem está falando e adaptar a música e podcast às preferências dos usuários, nesse caso aqui. Então, vamos ver como é que isso vai ser feito. O HomePod também vai estar disponível a partir de 6 de novembro e o preço sugerido nos Estados Unidos é $99, que é um preço bem agressivo em comparado com os outros assistentes pessoais do Google e da Amazon também, né? Vamos ver então como é que o mercado vai receber essas novidades e essa questão de não ter mais fone, né, de ouvido nem carregador nas caixas dos aparelhos. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Uhum. Bom, são pelo menos 4 versões do iPhone 12 que você falou pra gente, né? O Mini, o 12, Exatamente. O Pro e o Pro Max. Exatamente. Tudo bem, para o consumidor, ele pode ter uma versão mais em conta, digamos assim, né? Em conta no preço e em conta também nas funcionalidades que ele vai ter no aparelho. A iPhone, no caso a Apple, né, realmente ganha com essa diversificação. A gente tem visto que outras fabricantes de celular também fazem versões diferentes de um mesmo aparelho, né? Assim, o que a Apple sempre foi muito resistente nessa questão de fazer um aparelho muito barato, ou menor, bem menor, e outro bem maior. Sempre teve aquelas linhas bem tradicionais de tamanho dos aparelhos. Nesse caso agora, eles resolveram realmente fazer um aparelho menor e um bem maior, acho que porque o uso do celular também tem mudado bastante, né? Tem pessoas que têm preferência, inclusive, de abandonar o tablet para usar só um aparelho que é o próprio celular. Então, acho que o mercado do iPhone Pro Max, o 12 Pro Max, vai vir para atender a esse público que é um aparelho realmente de tela de tamanho maior, para usar, né, para leitura, vídeos, né, que quase chega a ser um tablet. Os tablets os menores eram do tamanho de 7 polegadas. Você tem um celular de 6.7, né, bem próximo da tela de um tablet pequeno, vamos chamar assim, né? Não os tablets de 10, coisa parecida, mas e o iPhone 12 com a tela de 5.4 é um aparelho bem pequeno realmente, né? Então, para pessoas que não querem ter volume no bolso, também acho que vai atender essa situação. Por isso que acho que eles diversificaram nesses tamanhos todos aí. Porque a pergunta, a Samsung, por exemplo, faz versões diferentes de um mesmo aparelho, né? Não sei se já chegou a fazer 4, mas pelo menos 3 versões a Samsung faz de um mesmo aparelho. Eles investem também nessa fabricação, nessa opção de 3 telefones dessa mesma linha. O retorno realmente vale a pena? Olha, eu tenho um telefone, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo e tal, para mim não vai custar nada, eu vou vender isso com versões diferentes. É a relação custo-benefício. Exatamente. A Samsung ela tem uma linha do Galaxy Note, que é para quem quer realmente um aparelho bem grande, né, com poder computacional maior, inclusive. Então, aí a opção realmente é o Galaxy Note, né? Tem o Galaxy Note 20 que saiu agora, que é um aparelho com tela realmente avantajada, quase do tamanho de um tablet também. Então, no caso da Samsung, ele preferiu manter uma linha de celular com tamanhos menores e quem quer realmente uma tela de tamanho maior vai para o Galaxy Note. Uhum. A nossa produção aqui, que é fã da Samsung, mas já mandou os preços do iPhone, tá? Você falou em dólar, eles conseguiram aqui uma cotação com o valor do dólar de ontem à noite. O iPhone mini, você falou que são $729, não é isso? Isso, exatamente. É o mais barato.
É mais barato. Preço de 4.600. lá, né? Sem contar imposto, nada. É preço Estados Unidos. Pois é, só esses 729 já dão R$ 4.060 na cotação atual do dólar, de ontem à noite, tá? É, O iPhone 12, ele sai a US$ 829, dá R$ 4.620. O iPhone 12 Pro sai a R$ 5.570 e o iPhone 12 Pro Max a US$ 1.099, como você passou para a gente, sai a R$ 6.120, Gilberto. e esses valores são todos valores de capacidade, menor capacidade, que é no caso do iPhone 12 e 12 mini, é 64 GB. Ele pode chegar até 256. No caso Nossa. do iPhone 12 Pro e do 12 Pro Max, pode chegar a 512. Então, provavelmente, esse valor de $1.099 vai ser bem maior na versão com mais capacidade de memória. Lembrando que os iPhones, como os outros iPhones sempre, não tem expansão de memória, né? Ou seja, você comprou é a memória que tem no aparelho. Alguns chegam a 1 tera? Não, ainda não. As versões que tem agora são todas até 512, né? Que é o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, é até 512 GB. Né? Entendi. Então, aí, se você, como no caso de todo iPhone, não tem expansão por cartão micro SD, né? Como tem as outras linhas de todos os outros aparelhos, né? Samsung, Sony, Motorola e todos os outros. Bom, se a pessoa não tem necessidade, né? O bom, isso vale não só para a Apple, para o iPhone 12, mas para qualquer celular, né, que esteja sendo comercializado, as inovações, a pessoa tem que buscar aquele telefone que vai atender as necessidades dela, né, Gilberto? Fora isso, é Exatamente. ostentação, né? Exatamente, inclusive na questão de troca, né? Quando que você deve trocar o celular por um novo, né? Quando o seu antigo deu defeito, realmente não está funcionando, aí está na hora de você trocar para um outro aparelho. Ou então, quando uma nova versão de um aparelho que está no mercado tem alguma função que realmente faça diferença. Porque a gente tem observado que as mudanças dos aparelhos de um para o outro, as diferenças são realmente pequenas, né? Assim, pontuais, por exemplo, agora tem lá o sensor do lidar, tem uma característica talvez de um pouco mais de performance, que se você usa realmente a performance total do aparelho que você tem hoje, então compensaria se trocar por uma questão como essa. Agora, as evoluções são bem pontuais, né, em relação à mudança de um ano para o outro. Então, talvez, se avaliar corretamente, talvez isso não compense você trocar um aparelho de um ano de uso, por exemplo, né, até 2 anos de uso, por um aparelho mais novo, que hoje em dia os aparelhos já têm um avanço bastante grande. Gilberto, nossos destaques da semana. Vamos lá, Patrícia. Então, vou começar falando já que estamos próximos às eleições, né? O Tribunal Superior Eleitoral publicou um edital nessa semana para identificar empresas e tecnologias que possam desenvolver um sistema de votação online, que vai ser usado pelo eleitor sem que ele tenha que sair de casa. Na verdade, a ideia é que o voto aconteça via celular, tablet ou computador. E aí várias empresas se manifestaram, e a ideia é que aconteça uma demonstração com candidatos fictícios já nesse primeiro turno da eleição desse ano, né, marcado para 15 de novembro. O objetivo dessa iniciativa do TSE é reduzir os custos associados à realização das eleições. O que fica agora de pergunta é a questão, obviamente, de segurança e sigilo do voto, né? Como é que isso vai ser realizado, né? Esperamos que seja feita uma auditoria, ou seja, permitida uma auditoria completa, né? Não exatamente como acontece com as urnas eletrônicas, mas uma auditoria ampla e restrita nesse mecanismo para que tenha transparência para a população e para os cidadãos em relação a isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi o Android, que agora vai identificar sons, principalmente em relação aos usuários com deficiência auditiva. O novo Android tem um recurso bem interessante. O usuário ele pode cadastrar alguns tipos de sons, né? E o celular vai reconhecer esse som e vai sinalizar ou com uma luz piscando, né? Ou seja, um LED piscando na tela, ou a vibração do celular, ou mesmo uma notificação, uma mensagem na tela do celular. Ou seja, para que o deficiente auditivo ele consiga, né, receber um feedback de que algum som está sendo emitido. Então pode ser o choro de uma criança, pode ser o latido de um cachorro, pode ser algum ruído que ele cadastre. Bem interessante essa iniciativa do Android. Por enquanto, ele vai estar disponível para os telefones da linha Pixel, né? Mas o Google também afirmou que é possível que ele possa fazer isso. O usuário pode usar fazendo um download de um aplicativo chamado Transcrição Instantânea, que também pode transcrever áudios em tempo real. Então, uma iniciativa interessante aí do Android. E,
por último, uma notícia também que me chamou a atenção essa semana foi que cybercriminosos estão se passando por pais para aplicar golpes em professores. Na verdade, o que os cybercriminosos estão fazendo é se fazendo passar por pais, coletando e-mails de professores em sites das escolas, e esse cybercriminoso se apresenta para o professor como se fosse o pai de um aluno, enviando algum trabalho ou algum tipo de questionamento em relação a um trabalho escolar. Só que, na verdade, esse trabalho escolar, ou esse link, né, que o suposto pai, né, que é o cybercriminoso, enviou para o professor, na verdade, é um link malicioso que, quando o professor clica, ele criptografa todos os dados do computador e então é solicitado um resgate para isso. Veja que os professores já estão, né, bastante atarefados com essa questão do ensino à distância, o ensino remoto, e agora ainda tem que tratar desse tipo de ataque, né, direcionado a eles, né? Bem complicado essa situação. Absurdo. A perguntinha do hoje, a pergunta do dia para a gente encerrar, Gilberto Roberto está dizendo que vez ou outra o zap dele trava, ele não consegue baixar nem mandar nada, às vezes fica difícil até de sair do app, ele tem que desligar o celular para voltar a funcionar. O que pode ser? Pode ser uma instalação ou uma atualização mal feita. Nesse caso, minha sugestão é que você faça um backup das mensagens e tente reinstalar, né, o aplicativo. Antes disso, até uma outra dica. Antes de reinstalar, que é um processo bastante drástico, verifique como é que está o espaço de memória do seu smartphone, porque pode ser que nesse momento de travamento, o WhatsApp esteja tentando gravar alguma coisa na memória principal do celular que não tem mais espaço, então ele trava por isso. Então, antes exatamente de fazer a reinstalação, dê uma olhada em como é que está o espaço de memória livre na parte, na memória principal do celular, para ver se tem espaço suficiente para isso, né, que isso pode ser um motivo de causador do travamento. Se não, pode ser realmente um problema do aplicativo e aí só a reinstalação. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu, por estar conosco nessa quarta. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações aí, pela audiência. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, no @Gilberto Sudré, e até sexta-feira com mais tecnologia. É isso aí. Obrigada, Gilberto. Uma boa semana para você. Obrigado, Patrícia.